Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Imagina o seu time ser comparado ao Boca Juniors. Aí você fala assim, ó, pô, o seu time tem a mesma campanha do Boca Juniors. A primeira coisa que você pensa naturalmente é, cara, que massa, porque por muitos fora do nosso continente, o Boca Juniors é o maior do nosso continente, tá? Inclusive até em pesquisas. Acho que a pesquisa dos maiores clubes do século colocou o Boca como o maior do nosso continente, à frente de Flamengo, de São Paulo, que eu discordo. Para mim é o São Paulo. Sempre falei isso aqui nesse canal. Mas a verdade é que quando a gente olha o momento do Boca Juniors, para quem está acompanhando o futebol argentino ou futebol sul-americano, você vê que é uma porcaria, né? E o Sport, ele tem uma campanha semelhante à do Boca Juniors, ou seja, o Boca e o Sport nesse momento estão extremamente parecidos, só que num ponto muito negativo. Eu vou mostrar para você essa matéria que saiu no Globo Esporte hoje falando desse comparativo negativo, né? Que eu imaginei, nos meus sonhos como torcedor, eu imaginava assim, pô, um dia o Sport vai chegar num nível de jogar Libertadores competitiva e quem sabe brigar por um título e tudo mais, mas eu jamais imaginei que seria comparado ao Boca por uma coisa negativa. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, fica até o final do vídeo pra você entender. Eu quero comentar algumas coisas. Antes de mais nada, que escreve, ativa o sininho, deixa o teu like, ajuda a gente, estamos muito próximo de bater a nossa marca, meu querido, a marca de 104 mil inscritos. Então ajuda a gente a chegar nessa marca tão importante e tão significativa para esse canal aqui, tá bom? Ajuda a mídia independente aí, um canal sem patrocínio, um canal sem ajuda do governo, mas que tem vocês, que é o que mais importa aqui nessa comunidade aqui do YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem trouxe essa matéria, inclusive, no GE, foi para dar os créditos aqui, foi o Clauber Santana. Inclusive, Clauber Santana, que é ex-NE 45, né? Hoje ele trabalha no Globo Esporte, no Grupo Globo, e assim, é um baita de um profissional e um baita de um ser humano, apesar de não sermos amigos, né? Não temos contatos, assim, muito pouco a ênfase com ele, mas é um cara sensacional. Eu sempre gosto, tá, de trazer informações dos jornalistas que eu conheço, porque é importante que você também entenda. Às vezes essa galera da escrita fica muito atrás das câmeras, as pessoas não conhecem, então eu sempre gosto de dar palco aqui, pelo menos no pouco que eu tenho de audiência aqui, né, e falar para vocês sobre essas pessoas. Vamos lá. A terrível coincidência que liga as fases difíceis do esporte e Boca Juniors. Clubes completam a mesma idade em 2025 e enfrentam a pior seca de resultados positivos das suas histórias centenárias. Cara, imagina se eu dissesse no começo do ano, ó, esse ano o Sport vai ter o pior jejum de vitórias da história do clube centenário. Você acreditaria? Você ia dizer, Luna, você é um doente, você é um maluco, você não sabe o que você está falando, você é um pé frio, você é negativo, mas é o que está acontecendo, tá? Ó, Sport e Boca Juniors nunca se enfrentaram, né? Mas compartilham uma coincidência incômoda em 2025. Ambos completam 120 anos e atravessam a pior sequência sem vitórias das suas histórias. Né? E fala aqui, o Leão não vence há 4 meses, foram 18... Cara, para pensar, velho, a gente tá em julho. Julho, né? Se a gente colocar hoje que é 29 de julho, tá chegando agosto já. Abril, maio, junho, julho, cara, desde março. Desde março, o Sport ele não vence. É um negócio, cara, que você não consegue imaginar. Assim, ninguém. 4 meses. O ano tem 7 meses. O Sport ficou mais tempo no ano sem ganhar do que ganhando. Daí você tira como é um negócio surreal, tá? Foram 18 vitórias até o momento, sendo 15 no Brasileirão. 18 vitórias não, né? 18 jogos até o momento, sendo 15 no Brasileirão, com 12 derrotas e 6 empates. O último resultado positivo foi sobre o Retrô. E eu lembro que nesse jogo o Sport jogou mal para um caramba. Inclusive, eu fiz a reportagem desse jogo pelo canal Gold na época. Pra você ver como faz tempo, cara. Foi no Campeonato Pernambucano. A gente já tá na parte final do ano agora, entrando em agosto, os últimos 5 meses finais, cara. O último resultado foi contra o Retrô 3x2 do Campeonato Pernambucano no dia 22 de março. Então, assim, são mais de 4 meses. Antes do aniversário do clube, só lembrando, 13 de maio. Cara, é um negócio que imagina você ser marcado por isso, cara. Imagina o Yuri Romão, que é o presidente do esporte, ser marcado e vai ser lembrado como você teve o pior jejum de vitórias
da história do clube, o que é muito culpa dele também, tá? A gente vai conversar mais pra frente aqui, mas vamos lá. O Sport é a única das equipes da escola. Cara, isso aqui são números que só enlouquecem a nossa cabeça. O Sport é a única equipe das 4 divisões do Campeonato Brasileiro que ainda não ganhou. Essa sequência representa o maior jejum de vitórias em 120 anos de história. O recorde anterior era 12, cara, o recorde anterior era 12 partidas registradas em 99. Ou seja, sei lá, quase 30, não é loucura, né? 2009, cara, muito tempo. Muito tempo, cara. Quase 30 anos, irmão. É loucura, velho. É loucura mesmo, a coisa dá certa. A seca do Boca é menor, mas também muito incômoda, conforme relatado relatos periódicos argentinos como o Olé, né? Os periódicos, né? Como fala assim, os jornalistas, né? Periodistas, enfim. Ao perder para o Huracan por 1-0, pô, o Boca perdeu por Huracan, velho. Pelo Cláusula, chegou a 11 jogos sem vitórias. Nesse período foram 5 derrotas e 6 empates. Né? A última vitória dos argentinos, né, do Boca, foi 2-0 contra o Estudiantes pelo Apertura, né, no dia 19 de abril, apenas 13 dias após completar 120 anos. Cara, é um negócio bizarro. Inclusive, foi o Thiago aqui, coincidências bizarras, né, ele trouxe esses dados aqui, o Thiago Nunes aqui, acabou virando matéria, né, cara? Ó, este é o maior jejum da história do Boca, superando as 10 partidas sem vencer registradas em 1957 e 2021. Fora as competições internacionais, com apenas o cláusula para disputar até o final do ano, ou seja, o Boca vive uma crise terrível, né? Mas assim, o Sport, por sua vez, terá sua semana livre antes de enfrentar o Bahia no sábado, às 16 horas, na Ilha do Retiro, né? Cara, é um negócio tão surreal quando você vê um negócio desse, assim, que não dá para imaginar. Assim, por mais que a gente não dá para imaginar mesmo com o Boca, mas, pô, o Boca é argentino. Mas pro torcedor do Sport, imaginar que ia ficar 18 jogos sem vencer, cara. Cara, 18 jogos sem vencer é como se fosse um campeonato pernambucano. É muita, mas muita coisa, irmão. Negócio de doido, negócio de doido, negócio de doido, assim, é impressionante, mas é a situação do Sport, que vai enfrentar o Bahia agora, no próximo sábado, né, como a gente leu aqui, e vai tentar quebrar esse jejum, o que eu acho difícil. O Bahia é um time que tá bem pra caramba no campeonato, brigando por Libertadores mais uma vez, situação difícil, cara, eu não gosto desse tipo de conteúdo, mas é importante a gente falar, é importante falar que os culpados da diretoria de Sport, né, Euro Romão, né, o Rafael Campos, o Guilherme, que saiu, o Falcão, tem muita culpa nisso, os diretores que estão aí agora, não estão conseguindo fazer o time render, né, por mais que seja o menor de culpados, mas o Daniel Paulista também, né, que ainda não conseguiu trazer o resultado, tá trabalhando aí, não tem como criticar muito o Daniel, não tem na minha visão, mas tem um pouquinho também, né, tá aí, tá? Se assumiu, também tem um pouquinho de culpa, né. Quer saber da opinião? Comenta aí, e é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.